É incrível como todo ano The Game Awards consegue ser polêmico em algum sentido. Astrobot. Em 2018, God of War ganhou o jogo do ano. E entre os indicados tínhamos Red Dead Redemption 2, que para muitos, incluindo eu, deveria ser o jogo do ano naquele ano. Eu adoro God of War, especialmente a nostálgica saga grega, onde Kratos saía arrebentando todos os deuses do Olimpo na porrada sem medo de ninguém. Mas sendo honesto e tirando a nostalgia de lado, eu particularmente não curti muito essa versão mais atual de God of War, e já tentei jogar e dropei no meio umas 2 ou 3 vezes. Talvez por eu ser mais velho e hoje ter outras prioridades como trabalho. E a jogabilidade não é ruim, só não me pegou mesmo. E em comparação, Red Dead Redemption 2 é um jogo absurdamente complexo e completo em todos os sentidos, para não dizer impecável em alguns aspectos. E ele acertou na história, acertou no estilo de gameplay, gráficos, segredos, um jogo realmente impactante e para mim, mesmo hoje em dia, ele ainda está no topo quando o assunto é excelência em trabalho, dando aula para muitos jogos atuais que foram lançados até mesmo em 2024. Mas beleza, eu fiz essa breve volta no tempo e relembrei vocês desse acontecimento, porque apesar de eu achar que Red Dead Redemption 2 merecia ter ganhado o jogo do ano em 2018, o fato é que ele e God of War pareciam ter pelo menos um nível equivalente, sendo ambos grandes jogos AAA, alto orçamento, contendo uma fanbase gigantesca para ambos os lados, ou seja, uma briga justa entre aspas. Porém, nesse ano o que mais causou essa polêmica é o fato de Astrobot à primeira vista ter uma desproporção considerável quando comparado a Black Myth Wukong, Final Fantasy VII, Metaphor e até a DLC de Elden Ring, que eu também acho que DLCs nem deveriam concorrer a jogo do ano, mas enfim, essa é outra polêmica. O fato de Astrobot vencer o jogo do ano nos apresenta fatos extremamente positivos sobre a indústria de jogos, especialmente para nós desenvolvedores indies, mas também nos revela fatos extremamente negativos, e eu vou apresentar todos esses lados da moeda para vocês agora, e eu quero muito saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então fica até o fim porque o lado negativo desse vídeo vai ser realmente polêmico. Um lado muito positivo dessa história, especialmente para nós desenvolvedores indies, é que isso passa uma mensagem clara para toda a indústria. Os jogadores querem jogos divertidos. Você que está desenvolvendo o seu jogo, esquece gráfico, esquece 1001 mecânicas diferentes para encher linguiça no seu jogo. Foque na diversão do jogador. Encontre mecânicas que façam sentido no seu jogo e que realmente vão entregar horas de sorriso e divertimento para o seu público-alvo. E o resto é só complemento para melhorar a experiência do seu jogo. Astrobot chegou onde chegou porque ele foi pensado e criado única e exclusivamente para a diversão do jogador. Ele é um jogo de plataforma que é um gênero muito subestimado atualmente, mas tudo dentro desse jogo foi pensado para entregar o melhor jogo de plataforma possível para o jogador, incorporando para a sua gameplay mecânicas e jogabilidades que funcionaram em diversos outros jogos de plataforma, como Mario e Legend of Zelda. E isso não é demérito não, galera. Isso é um reflexo de uma boa pesquisa de mercado. A equipe de desenvolvimento certamente estudou os melhores jogos do nicho e coletaram tudo que esses jogos faziam de melhor e entenderam o que o jogador de plataforma gostaria de receber em seu jogo e simplesmente adaptaram essas mecânicas e habilidades para dentro do seu jogo. E você, desenvolvedor indie, precisa fazer o mesmo, estudar os seus jogos concorrentes, trazer elementos que deram certo neles para dentro do seu jogo e evitar tudo que eles erraram. Assim você vai conseguir entregar um bom produto, um bom jogo para os jogadores, e esse é o maior objetivo no final das contas. Astrobot também tem um excelente level design, e que é sem dúvidas um dos maiores destaques desse jogo, pois as fases do jogo foram todas pensadas justamente para desafiar e instigar o jogador a cada passo. Ao longo das fases, o jogador precisará resolver inúmeros puzzles e superar desafios de plataforma de maneiras únicas, e isso força o jogador a fazer o uso de cada uma das inúmeras habilidades desse robozinho para superar os seus inimigos, perigos e desafios pelo caminho. Mas
mas principalmente o jogador a todo instante se sente convidado a testar e é sempre recompensado por isso. Afinal, o level design é intuitivo e guia o jogador sem a necessidade de intrusões excessivas, como inúmeros textos na tela dizendo o que ele deve ou não fazer a cada passo. O jogo também acerta demais nos feedbacks visuais e sonoros que estão presentes em todas as ações do jogador, desde um salto até a interação com qualquer inimigo, acompanhado por animações detalhadas, efeitos sonoros envolventes e um feedback tátil muito bem explorado. Esse jogo foi criado inicialmente para extrair o máximo de vibração e efeito gatilho do controle da PlayStation, mas somado também a uma chuva de partículas, explosões, tremores de tela e sons em todas estas interações. E isso faz com que o jogador realmente sinta suas ações afetarem o mundo do jogo e traz para a gameplay muito mais game feel e game juice, deixando o jogo gostosinho de jogar. Os inimigos em Astro Bot também são diversificados e oferecem desafios únicos e principalmente são coerentes com o seu bioma. E cada encontro exige do jogador estratégias diferentes e o uso inteligente dos recursos que ele tem à sua disposição. E o mais interessante é que esse jogo traz alguns inimigos, habilidades e skins que fazem referência direta a outras franquias lendárias. Por exemplo, o próprio God of War e outros grandes títulos têm inimigos, skins e até level design homenageados aqui dentro desse jogo. E essa sacada, galera, apela diretamente para o sentimento de nostalgia do jogador, cativando ele ainda mais durante a sua jornada. E todos esses detalhes juntos trazem um aspecto de fluidez de experiência para o jogador. A alta taxa de quadros por segundo, ausência de bugs visíveis e otimização geral tornam o jogo um exemplo de polimento técnico, mas principalmente sentimos uma fluidez absurda na própria gameplay, com controles precisos, onde é gostoso realizar as mecânicas do jogo. Ou seja, em tudo conseguimos perceber o refinamento para tornar o pressionar de botões de um controle prazeroso para o jogador. Nós, desenvolvedores indies, precisamos estudar Astro Bot observando os seus acertos, e para mim, o maior acerto do jogo está no fato dele ter sido pensado e criado exclusivamente para a diversão. O jogador simplesmente pega o controle na mão, se desliga do mundo real e se diverte jogando um bom jogo de plataforma. E é claro que em todos os aspectos do jogo, a diversão e o prazer do jogador jogar ficou acima de tudo. E com tudo isso, galera, é óbvio que em meio a tantos jogos que deixaram a diversão do jogador em último lugar durante esse ano, o fator simples bem feito aqui em Astro Bot acabou chamando a atenção e dando aula durante esse ano. E é sim um recado claro dos jogadores dizendo para a indústria: queremos jogos divertidos acima de tudo. O próprio Balatro, que também estava concorrendo a jogo do ano, nos mostra isso, pois ele não tem nada de especial olhando à primeira vista. Ele não tem gráficos ultra realistas, não tem 200 mecânicas diferentes e, enfim, ele não possui nada de complexo. Ele simplesmente tem a diversão como seu maior diferencial. Mas agora que vem o lado polêmico e ruim de toda essa situação, e é o lado que, na minha opinião, não agrega em nada nem para desenvolvedores indies, nem para jogadores, e só traz brigas e discussões inúteis. Bom, tudo isso que eu levantei de qualidades tanto de Astro Bot quanto de Balatro também estão presentes nos outros jogos indicados, sendo que Black Myth Wukong, Final Fantasy e Metaphor são jogos muito mais complexos de se desenvolver e divertem seu público-alvo da mesma forma. E é nesse ponto que entramos na subjetividade dos critérios de avaliação desse evento. Quem deve ser o jogo do ano? O jogo do ano tem que ser o jogo mais vendido durante o ano? O jogo do ano tem que ser o que mais impactou a indústria? Tem que ser o jogo mais bem avaliado no Metacritic e plataformas digitais? Ou o jogo do ano deve ser aquele mais difícil de se desenvolver e que diverte os jogadores? Vocês percebem que cada um vai ter uma opinião sobre quem deve ser o melhor jogo do ano? E a coisa acaba complicando ainda mais, porque quem avalia e escolhe o jogo do ano é a mídia jornalística, que na prática nem joga de verdade e que vive metido em polêmica e politicagem, e que constantemente diverge da opinião dos próprios jogadores. Por exemplo, Black Myth Wukong foi escolhido pelos jogadores o melhor jogo do ano no próprio evento do The Game Awards.
E na minha opinião, também deveria sim ter ganho, pois foi o jogo mais impactante desse ano, explodindo a bolha e alcançando milhares de jogadores no mundo todo. Foi um dos jogos mais vendidos do ano e também atende aos requisitos de jogo divertido e tudo mais. Lógico que ele não é perfeito, assim como o Astro Bot também não é perfeito, galera. Mas eu mesmo nunca tinha escutado falar de Astro Bot antes do The Game Awards. E nesse ponto também entram todas aquelas polêmicas que já são famosas, que a mídia jornalística passou a atacar Black Myth Wukong após os desenvolvedores se negar a pagar uma certa consultoria, e é a mesma mídia que vai escolher quem é o ganhador do ano. Também não dá pra saber se as pessoas que avaliaram jogaram todos os jogos indicados de fato. Existe também a famosa guerra de consoles, onde muitos alegam que a PlayStation sempre leva vantagem em eventos e é de certa forma bajulada. E esse ano eles completaram 30 anos e teriam levado vantagem de alguma forma nesse sentido. Enfim, galera, existe um monte de polêmicas ao redor desse evento e na indústria de jogos que eu particularmente acho chato pra caramba tudo isso, e prefiro gastar o meu tempo estudando jogos pra desenvolver bons jogos e jogando os jogos que me divertem. Mas não dá pra negar que existe sim uma politicagem por trás desses grandes eventos e estúdios, que deixam a diversão do jogador de lado pra brigar por pauta política e ideológica. A minha dica e opinião é a seguinte: você, jogador, jogue os jogos que te diverte. Compre, avalie e apoie esses jogos que você gostou. Essa é a melhor forma de você agradecer ao trabalho do desenvolvedor que criou esse game para você jogar. E você, desenvolvedor indie, estude jogos observando seus erros e acertos e deem menos valor para essas brigas e intrigas que não vão agregar muito na nossa vida. Se você não curtiu o resultado do The Game Awards, é só você parar de assistir e acompanhar. Esse estresse não vai te trazer nenhum benefício. Dessa forma, se o que eles estão fazendo está realmente injusto e todo mundo parar de acompanhar, vai chegar um momento em que eles vão ter que parar, refletir e colocar a opinião dos jogadores como pauta principal do evento, senão eles não vão conseguir se sustentar. E pra mim, esse é só um evento mesmo, mas que não define de fato quem é ou não o melhor jogo do ano, pois o melhor jogo do ano de verdade é aquele que mais te divertiu, ensinou e te ajudou a se desligar do mundo real, esquecer dos seus problemas e apenas pressionar botões sem preocupações. Sabia que você pode aprender a criar seus próprios jogos saindo do zero? Se você tem interesse, veja esse vídeo agora que está aparecendo nos cards pra você. Deixa a sua opinião respeitosa sobre esse assunto aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!